transmitimos esse sentimento juntamente com nossa rejeição à limpeza étnica e transferência forçada do povo palestino para fora de sua terra natal, especialmente aqueles da faixa de Gaza. Não, temos outra pátria além da Palestina. Amamos a Palestina. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem conosco aqui hoje e por nos concederem esta oportunidade. No início, gostaria de expressar minha honra em fazer esta declaração como presidente do Grupo Árabe este mês em Nova York. E gostaria de agradecer aos estimados embaixadores entre nós hoje da Organização de Cooperação Islâmica e do Movimento dos Não Alinhados também. O deslocamento dos palestinos em Gaza deve ser inequivocamente rejeitado. O Grupo Árabe rejeita categoricamente tal deslocamento, que constitui uma clara violação do artigo 49 da Quarta Convenção de Genebra de 1949, que proíbe a transferência forçada de populações protegidas de territórios ocupados, independentemente do motivo. Aplaudimos a posição firme da comunidade internacional em rejeitar essas propostas e reafirmar sua ilegalidade sob o direito internacional. Uma rejeição unida e inequívoca por parte dos Estados-membros é imperativa. Isso não é aceitável, seja contra o povo da Palestina ou qualquer outro Estado. Gostaríamos também de destacar a contínua e alarmante agressão israelense ampliada na Cisjordânia. Essas ações são uma clara violação do direito internacional e devem cessar imediatamente. Colegas, esta própria instituição foi fundada sobre o pilar fundamental de defender e respeitar o direito internacional para manter a paz e a segurança em todo o mundo. E o que temos testemunhado nos últimos 15 meses está colocando em risco nosso sistema multilateral. A adoção da Resolução 2735 pelo Conselho de Segurança foi um vislumbre de esperança para o fim da agressão israelense em Gaza. E instamos o Conselho de Segurança a manter e aplicar os princípios da resolução, que exige um cessar-fogo imediato, total e completo. O retorno dos civis palestinos às suas casas e bairros em todas as áreas de Gaza, a distribuição segura e eficaz de assistência humanitária em larga escala, e a rejeição de qualquer tentativa de mudança demográfica ou territorial na faixa de Gaza, incluindo qualquer ação que reduza o território de Gaza, e, finalmente, o compromisso inabalável com a solução de 2 estados, consistente com o direito internacional e as resoluções relevantes da ONU. Além disso, elogiamos Catar e Egito, assim como os Estados Unidos, pela máxima dedicação em trabalhar em torno de todos os obstáculos que estão colocando em risco o acordo de cessar-fogo. O mundo inteiro apoia um cessar-fogo em Gaza e todos queremos ver sua implementação completa para levar a um cessar-fogo sustentável e duradouro e a paz para a região e o mundo, finalmente. Nós, os países árabes, queremos ver uma Riviera Palestina de Gaza, no Estado independente e internacionalmente reconhecido da Palestina. Com isso, dou a palavra ao meu estimado irmão, Dr. Riyad Mansour, embaixador do Estado da Palestina. Obrigado, meu irmão. Tarek. Shukran jazilan. E permita-me, no início, expressar nossa gratidão por esta representação massiva de todos os embaixadores árabes e embaixadores de todas as regiões do globo, incluindo o NAM, a OIC, o Comitê para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino, dos países africanos, da Ásia, da América Latina. E esta Assembleia de todos os embaixadores para endossar o conteúdo do que foi lido pelo meu irmão Tarek, em português.
e estamos fortemente unidos por trás do cessar-fogo, para torná-lo permanente, para se espalhar não apenas na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, contra a agressão lá, para que as forças israelenses deixem a faixa de Gaza e deixem a Cisjordânia ocupada, começando pela parte norte da Cisjordânia, e a plena implementação de todas as disposições do acordo através das 3 etapas. Além disso, estamos unidos por trás da implementação da Resolução 2735. Ela foi adotada pelo Conselho de Segurança. Ninguém votou contra. Queremos ver a implementação dessa resolução também. Tivemos uma grande delegação árabe que se reuniu na semana passada com o presidente do Conselho de Segurança. Transmitimos esse sentimento juntamente com nossa rejeição à limpeza étnica e transferência forçada do povo palestino para fora de sua terra natal, especialmente aqueles da faixa de Gaza. E estamos muito gratos ao embaixador chinês, que transmitiu o conteúdo da nossa reunião. Inclusive, estendemos um convite ao Conselho de Segurança para vir e visitar a terra do Estado da Palestina, incluindo a faixa de Gaza. Também tivemos ontem uma reunião de todos, os embaixadores árabes com toda a União Europeia, embaixadores em seus escritórios. Foi uma reunião muito poderosa, foi uma reunião muito construtiva e convergimos nossas posições em muitas questões importantes, incluindo o cessar-fogo, a implementação das etapas e a implementação da 2735, além de honrar e respeitar o direito internacional e também para se opor à violação das disposições do direito internacional no que diz respeito ao crime contra a humanidade de transferência forçada. Acreditamos que mensagens tão fortes de componentes-chave da comunidade internacional, juntamente com o secretário-geral, que deixou claro que se opõe à limpeza étnica no que diz respeito ao povo palestino na faixa de Gaza. Portanto, continuaremos nossos esforços aqui nas Nações Unidas, com o Conselho de Segurança, com a Assembleia Geral, com o secretário-geral e todos os componentes da comunidade internacional para não permitir que mais crimes sejam infligidos ao povo palestino. O que precisamos é abrir portas para a paz, o que precisamos é de um horizonte político, o que precisamos é pôr fim a esta ocupação ilegal o mais rápido possível, como foi articulado pelo Tribunal Internacional de Justiça, como foi legislado pela Assembleia Geral, que esta ocupação ilegal seja encerrada dentro de 1 ano. Estamos trabalhando arduamente com todos os parceiros em muitas coisas, incluindo na Aliança Global, na solução de 2 estados, para os passos práticos, convocar uma conferência internacional, como foi solicitado pela Assembleia Geral em junho, sob a copresidência da Arábia Saudita e da França. Esta conferência não será uma conferência comum onde nos reunimos, fazemos declarações, emitimos uma declaração. Estamos nos estágios iniciais de pedir aos países que declarem compromissos sobre o que exatamente eles farão para contribuir, para pôr fim a esta ocupação ilegal. Então, quando nos encontrarmos em junho, teremos o resumo de todos esses compromissos práticos, incluindo o apoio ao governo do Estado da Palestina, fortalecendo, permitindo que ele possa assumir sua responsabilidade. Em relação ao povo palestino, significa tomar medidas práticas contra os assentamentos ilegais e os colonos. Significa não enviar armas para matar os palestinos. Significa muitas outras coisas, incluindo para alguns países que ainda não reconheceram o Estado da Palestina fazê-lo. E significa que o Conselho de Segurança dê uma recomendação para a admissão do Estado da Palestina como membro pleno. Estes são apenas exemplos dos compromissos que esperamos de todos os Estados-membros, de grupos políticos e grupos regionais, para que desta vez todos nós
trabalhemos para a implementação do que o CIJ nos disse para fazer quando disseram na Assembleia Geral: adotar as modalidades para pôr fim a esta ocupação ilegal o mais rápido possível. Nós sempre trabalhamos com vocês, a mídia. Por favor, contem a história como ela é, com precisão, e contribuam com seus esforços junto aos nossos esforços para não permitir que mais crimes sejam cometidos contra o povo palestino, especialmente o crime contra a humanidade, de nos impor outra Nakba, de nos expulsar de nossa pátria. Não, temos outra pátria além da Palestina. Amamos a Palestina. Vamos reconstruir a faixa de Gaza. Vamos reconstruir a Palestina e vamos celebrar com vocês, inshallah, em breve, a independência do Estado da Palestina após o fim desta ocupação ilegal e a adesão do Estado da Palestina às Nações Unidas. Agradecemos muito a vocês. Obrigado, senhoras e senhores. Agradecemos o seu tempo. E esta é a mensagem que tínhamos para vocês hoje. Obrigado. Cheney e Riviera estão prestes a ser criados. E quem será parte disso? Bem, como qualquer outro país que foi devastado pela guerra, se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, você tem Londres, você tem Varsóvia, você tem Dresden, você tem Stalingrado, você tem Hiroshima, Nagasaki, todos devastados pela guerra. Todos se reuniram, reconstruíram suas cidades e hoje elas são algumas das cidades mais incríveis do mundo. Então, como qualquer outro lugar no mundo, é assim que Gaza será reconstruída. Você acredita que o governo Trump está envolvido em esforços de grupo para alcançar um cessar-fogo permanente no Oriente Médio, com base em seus comentários recentes sobre o grupo de 8? Bem, vamos torcer para que sim. Quero dizer, a única maneira de avançar é uma solução de 2 estados. Isso é acordado por todos os estados-membros ao redor do globo. E é para isso que todos estamos trabalhando desde o primeiro dia disso. Isso tem sido uma aprovação de 100 anos. Não podemos deixar isso continuar. A solução de 2 estados é a única solução que ainda não foi tentada até hoje. A única solução que ainda não foi tentada até hoje é o fim da ocupação e a existência de um Estado palestino. Tudo mais não funcionou. Este é o único caminho a seguir e acredito que a comunidade internacional está toda apoiando isso. Refugiados de todo o mundo, especialmente do mundo árabe, em lugares onde houve guerra, estão indo para a Europa, para todos os lugares ao redor do mundo. Por que aqueles que querem emigrar de Gaza não poderiam fazer o mesmo? Quem disse aqueles que querem estão impedidos de fazer o mesmo como em qualquer outro lugar. Não há lugar como o lar, e como o Dr. Rialt disse. Essa é a casa deles. Eles não querem ir para outro lugar. Eles não têm outro lugar. Esta é a casa deles. Isso. Ele provavelmente fará várias entradas em cada país partindo de Gaza. Deixe-me. Sim. Não devemos ter um debate teórico sobre o que o povo palestino quer e não quer. O que precisamos fazer é respeitar os desejos do povo palestino. O povo palestino que marchou, 500 mil deles a pé, da parte sul de Gaza para a parte norte de Gaza, sabendo que vão destruir propriedades e casas, é um sinal claro que eles querem voltar para os lugares onde nasceram, onde tem memórias, onde tem histórias, onde tem conexão entre eles e a terra. Está no nosso DNA. Se algumas pessoas nos dizem que foram exiladas há 2000 anos de um pedaço de terra e então têm o direito de retornar a ela, porque é tão surpreendente que nós, o povo palestino, não deveríamos ter permissão para ir aos lugares que mais amamos. E então, nos falam sobre aqueles que foram exilados em 2000, que vieram e transformaram o deserto em paraíso. Somos capazes de transformar as áreas destruídas, que costumavam ser belas na faixa de Gaza, no que queremos que sejam. Somos um povo resiliente se não formos oprimidos, se não estivermos sendo mortos, se em grandes números, se não estivermos sendo colocados em prisões em grandes números, apenas uma vez que tivermos a oportunidade de exercer a autodeterminação.
nas terras de nossos ancestrais, nossos pais e avós, então nos observem como palestinos. Que maravilhas faremos! Não há ninguém que possa reconstruir o que querem reconstruir, ter paraísos aqui e ali. E nós, o povo palestino, não podemos fazer o mesmo e talvez mais. Então, respeitem a posição do povo palestino, o desejo do povo palestino e respeitem o que eles decidirem. Não os matem, não os forcem, não os deixem passar fome, não lhes neguem hospitais, não lhes neguem escolas e depois digam que eles têm o direito de migrar para longe do inferno. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é congruente com a humanidade. Uma última pergunta. Você gostaria que o Conselho de Segurança ou a Assembleia Geral tomassem medidas específicas nas próximas 2 semanas? Sim, dissemos ao Conselho de Segurança que nas próximas semanas vocês têm 2 coisas em torno das quais declararam estar unidos. Uma é a implementação da Resolução 2735 do Conselho de Segurança. Isso inclui muitas coisas, incluindo a reconstrução de Gaza, o retorno a Gaza e sua unificação com todas as terras do Estado da Palestina. E a outra coisa que pedimos a eles é que na implementação desta resolução implementem sua alegria e felicidade, na qual vocês declararam unanimemente em declarações no Conselho de Segurança que estão acolhendo e se comprometendo com o acordo sobre o cessar-fogo e a implementação dessas 3 etapas nele. Então dissemos a eles, isso é o que queremos de vocês agora. Isso não significa que eles possam ir e relaxar. E de fato eu disse na reunião de ontem com a União Europeia, na qual havia 6 membros do Conselho de Segurança, nessa reunião entre os representantes árabes e os europeus, vocês terão algumas semanas para fazer a diferença na defesa dessas 2 coisas, se não virmos compromisso sério com essas coisas. Então passaremos para o plano B, que não compartilharei com vocês, nem compartilhei com eles na época, mas somos flexíveis, razoáveis. Estamos dispostos a trabalhar com quem quiser trabalhar conosco para ver a implementação dessas 2 coisas, a resolução e o acordo. Mas não aceitaremos que o que quer que aconteça seja às custas do povo palestino. Pagamos mais do que o suficiente em termos daqueles que foram mortos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, sem contar os talvez mais de 10 mil sob os escombros e mais de 110 mil feridos. Pagamos mais do que deveríamos. Não deveríamos ter sido colocados nessa situação. Mas apesar disso, precisamos pôr fim a esta tragédia, a este genocídio e começar o processo de cura, consertar as escolas, consertar os hospitais, limpar as estradas, ter água limpa e potável, colocar nossas vidas em ordem para permitir, você sabe, moradia temporária e abrigos a serem erguidos. Para abrir caminho para a fase de reconstrução, os árabes, com base nos planos que submetemos como liderança do povo palestino, que distribuímos a todos os membros das Nações Unidas, se você não tiver, ficaremos mais do que felizes em distribuí-lo para você. Os árabes, com base nisso e em outras ideias criativas, liderados por nossos irmãos do Egito, estarão nos próximos dias, como resultado de consultas em altos níveis em Riad, e a cúpula no Egito no dia 27, e uma reunião ministerial em Jeddah da OIC no dia 7 de março, seremos capazes de apresentar a alternativa para aqueles que dizem que não há alternativa além de suas ideias, para mostrar que os árabes, os muçulmanos juntos e muitos de nossos amigos temos planos de como podemos salvar Gaza, como podemos ajudar o povo em Gaza a abrir caminho para iniciar o processo de reconstrução de Gaza, e nós o faremos. E muitos disseram nas reuniões a que me refiro, especialmente com os europeus, entre
o conhecimento técnico de muitos e os recursos financeiros de nossos irmãos, os árabes, seremos capazes de não abandonar o povo palestino, mas permitir que eles ressuscitem das desgraças do que aconteceu com eles na faixa de Gaza, para a glória de onde eles podem estar e para o gênio do povo palestino, porque somos o povo mais educado do Oriente Médio. Então podemos fazer maravilhas. Confie em nós. Muito obrigado e obrigado aos meus colegas. Obrigado.